a fim de que possamos, depois de ingerir a água fluidificada, a harmonização orgânica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, paz e luz. Essa prece damos por iniciado no nosso estudo das cartas de Paulo. Hoje nós vamos estudar uma passagem dessa epístola, que ela é bastante interessante para nós que somos espíritas, né? Cujos princípios nossos, um deles é a reforma íntima, não é? Toda casa espírita, o que nós mais enfatizamos é a reforma íntima, não é? Então, aqui hoje no estudo nosso do Romanos capítulo 7, versículo 21, mas é interessante ler esse capítulo 7 inteiro, de qualquer maneira. A leitura dele, no fim, volta para esse mesmo ponto, né? Por isso que Emmanuel ele traz, ele pinça a parte central. Mas é interessante também ler tudo. De qualquer maneira, a parte principal aqui no versículo 21, desse capítulo 7, ele diz assim: verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Não é? Esse é o versículo 21. Mas, apenas para a gente complementar também, nós temos o versículo 19 desse mesmo capítulo 7, que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Não é? Então, em outras traduções da Bíblia, diz assim: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Tem pequenas diferenças assim, linguísticas, mas no fim quer dizer a mesma coisa, né? Quer dizer que nós que já temos, né, no caso Paulo falando, nós que já temos consciência da espiritualidade, nós queremos fazer o bem, porque nós sabemos que o bem é supremo. O bem é a expressão do amor, ou a caridade também é a expressão do amor, que é o bem, igualmente, né? Então, aquela criatura, aquele ser que já tem consciência do amor, da lei de Deus, e que, portanto, almeja o seu crescimento, ele quer fazer o bem. Mas aí o Paulo fala: mas o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo fazer. E aí ele complementa: mas o mal que eu não quero, já tenho consciência que o mal é uma coisa ruim, né? Enquanto estar unido ao cerne e à lei de Deus, é mal para nós, porque a gente infringe a lei de Deus, que é a lei do amor. Então, o mal que eu não quero, eu faço ainda. E aí vem toda uma colocação sobre isso, que nos faz refletir, e que para nós que somos espíritas, né, é claro que talvez para as pessoas em geral, fica ainda um certo questionamento, mas para nós que somos espíritas, a resposta é bastante simples, né? Que diz assim: por que o bem que eu quero fazer eu ainda não faço, e o mal que eu não quero eu faço? Ora, certamente, indubitavelmente, é por conta da nossa imperfeição moral. Porque o espírito puro, por exemplo, como o Cristo, não é? Não vai fazer o mal em nenhuma hipótese. Só vai fazer o bem. Por quê? Porque
A grande diferença entre os espíritos inferiores e os espíritos puros é que nós, que ainda somos espíritos imperfeitos, embora amemos também como os espíritos puros, nós não amamos todo o tempo. E o espírito puro ama o tempo todo, incondicionalmente, em qualquer circunstância. E nós, por outro lado, que temos consciência da nossa divindade, nós também amamos, mas não é o tempo todo. Em algum momento a gente se deixa levar pelas circunstâncias da nossa encarnação, do mundo, né, da vida do mundo, e aí a gente não age dentro da lei do amor. E aí é onde a gente não faz o bem que nós gostaríamos de fazer. E fazemos o mal que nós já não queremos mais fazer. Mas isso é fundamental a gente compreender que a gente já não quer mais fazer o mal. Então, já aí se vê uma grande evolução da criatura. Porque a grande questão é aquela criatura que ainda se satisfaz com a prática do mal, ou não tem consciência dela. Essa é uma coisa. Então, espíritos que se encontram reencarnando, evolucionando, em mundos de expiação e prova, na sua fase da metade para trás, via de regra, praticam o mal sem consciência que é o bem que é o maior valor, que é o que tem maior importância. Simplesmente praticam o mal, praticam a violência, a crueldade. Então, por exemplo, se nós pegarmos, vamos dizer assim, não dá para a gente estabelecer exatamente um período, né? Mas vamos pegar o tempo de Jesus lá, vamos fazer né? Do tempo de Jesus lá. Então, nós tínhamos, por exemplo, um grande império no Ocidente, que era o Império Romano, mas também havia um grande império no Oriente, que era o Império Chinês. Embora eles não tivessem se encontrado, porque as distâncias eram descomunais para aquela época, né? Como é que o Império Romano fazia? Ele simplesmente invadia um outro povo, dominava, matando uma boa parte dos guerreiros, né? A outra parte virava escrava e o resto do povo tinha que obrigatoriamente pagar tributo para sustentar o próprio Império Romano, o próprio exército romano, que continuava assim agindo dessa maneira. Mas isso não era algo apenas que dizia respeito ao Império Romano. Dos povos, em geral, eram todos assim. Do próprio povo judeu também. Porque quando Jesus trouxe a lei do amor, ele foi incompreendido. E ele foi incompreendido também quando trouxe a lei do perdão. Porque o que o povo judeu dizia? Mas como é que eu vou perdoar o meu inimigo? Se eu perdoar o meu inimigo, ele vai ainda se sentir mais fortalecido para vir me atacar de novo e me matar. Ou invadir a minha tribo novamente, matar minha família e tudo mais. Então eu tenho que ir lá e acabar com a tribo dele, com os filhos dele, não é? E com os netos, vai puxando a família lá para trás tudo, não é? Que é aquela lei lá de Caim, não é? É que quando ele matou Abel e foi expulso do paraíso, é, foi dito que quem tentasse fazer algum mal contra Caim, até a sétima geração seria punida, não é? Então essa é a mentalidade que tinha ainda o judeu daquele tempo. No entanto, odiernamente, nós vemos que, sobretudo nós espíritos, temos consciência da divindade que habita em nós, não é? Mas, algumas vezes, nós vemos a seguinte colocação por parte das pessoas: a carne é fraca, não é? Ou seja, eu não queria fazer, mas a carne é mais forte e tal, né? É um grande equívoco, como nós sabemos, não é? É porque
Não é a carne que é fraca, mas é o espírito que ainda, né, não consegue dominar-se inteiramente. Então, o espírito não se governa. Então, a criatura que é o espírito, né, porque nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais, embora vivendo uma experiência na matéria, mas nós somos espíritos. Não é a carne que pensa, quem pensa é o espírito, não é? Mas nós temos ainda, muito forte em nós, o instinto que age na plenitude, na evolução das criaturas, na etapa anterior à humana, que é a animal. Então, o animal, ele vive orientado pelo instinto, não é? Mas e nós que ainda vivemos no corpo físico, então o corpo físico ainda tem uma força muito grande, instintiva. E qual que é o objetivo do espírito? É sublimar o instinto, não é? É passar a viver como espírito, embora na matéria. É por isso que Jesus falou: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E o nosso objetivo não é esse também? É. Ou seja, é nós vivermos na matéria, encarnados, como espíritos imortais. Então, por exemplo, a gente, quando está numa colônia espiritual, nós não estamos lá desencarnados, nós estamos lá vivendo, não quando fazemos projeção da consciência estando encarnado. Não é isso que eu estou dizendo. Se desencarnou, foi para um brau, não, porque tem espírito desencarnado, não vai para o brau, vai direto para uma colônia, não é? Tem espírito, inclusive, que vai direto para dimensão acima do umbral, que é a quarta dimensão, vai para a quinta, como o caso da mãe do André Luiz. Ela vivia em cidades espirituais acima do umbral, era de quinta dimensão. Então, a gente está vivendo num ambiente desse, por exemplo, vive como espírito desencarnado, não submetidos a instinto nenhum, porque, né, você nem tem corpo para corpo físico que o instinto orienta. Mas para isso a gente precisa ter um grau de evolução espiritual. Então, na realidade, o que é que faz com que nós não consigamos fazer o bem que nós queremos? Façamos o mal que nós não desejamos. É a nossa evolução espiritual ainda acanhada. Então, na medida em que... E não é evolução intelectual, hein? Eu falei evolução moral. Porque a evolução intelectual, ela, embora seja muito importante, não é ela que vai nos fazer praticar o bem sempre, não é? Aliás, até dependendo, a pessoa que tenha uma grande evolução intelectual, mas nenhuma ou pouca evolução moral, essa pessoa poderá utilizar essa evolução intelectual para o mal. Para o mal, o que ainda poderá causar para ele, para, não é, todos que convivem à sua volta, em nível planetário às vezes, um grande problema. Né? Então, com a inteligência que a criatura tem, ela pode criar, né, é, algum instrumento ou mecanismo de destruição em massa, por exemplo. Né? Por exemplo, criar alguma arma biológica, não é? Que espalhada, por exemplo, numa comunidade, ou às vezes até num país, causar um morticínio gigantesco. Então, está usando a inteligência para o mal, não é? Mas, se essa criatura, com uma grande evolução intelectual, também tiver uma grande evolução moral, a inteligência sempre vai ser usada para o bem, nunca para o mal. Então, a questão central é a evolução moral. Porque sem evolução moral nós podemos ter grandes quedas se nós tivermos uma grande evolução intelectual e formal orientada. Então, é a evolução moral que é fundamental para todos nós, a fim de que não pratiquemos o mal.
e só pratiquemos o bem. Então, dependendo da evolução moral do espírito, ele ainda pode cair e ainda fazer o mal. E vejam bem uma coisa, hein? Nós estamos vivendo no nosso mundo que ainda é classificado como de expiações e provas, onde os espíritos, na sua grande maioria, são espíritos que fazem o mal, que praticam o mal, onde o mal sobrepuja o bem. Essa que é a realidade dos mundos de expiações e prova. O mal sobrepuja o bem. Essa é a premissa de mundo de expiações e provas. É só pegarmos a história, nós vamos ver que é assim. Assim, praticamente tem o bem ali, outro ali e tal, mas é o mal que governa o mundo. Vou dizer, mas e Deus? Gente, os espíritos estão evoluindo. Em muitas expiações e provas, os espíritos aí estão engatinhando na sua evolução moral, portanto, o mal prevalece sobre o bem. No entanto, o nosso mundo está para ser promovido, dar um passo na escala dos mundos e passar para o mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração, os espíritos já não são mais espíritos violentos, né? Então, espíritos que não praticam a violência e que são tendentes ao bem. Então, tem uma tendência para o bem. Então, você diz que não é ainda aquele espírito bom, né, que só faz o bem. Não, ele não é violento e tem uma tendência para o bem. Mas poderá fazer o mal? Poderá. Por quê? Sua evolução ainda não é tão alta. Mas já tem um pouco mais de evolução do que os espíritos que estão em mundo de expiações e provas. Deu um passo. Já deu um passo. Então, é a nossa próxima etapa agora do mundo, após a conclusão dessa transição, né, é passar para o mundo de regeneração. E aí, então, né, os espíritos que vão reencarnar, uma parte que já está reencarnada, né, são espíritos tendentes ao bem e não são violentos. Gente, dá licença, porque vou espirrar. Estou com um pouco de resfriado. Segurei. Não respirei. E os outros espíritos que estão aqui e que não conseguiram alcançar esse mínimo de evolução e se tornar tendente ao bem, ainda tem a tendência para o mal. Aí está o detalhe. Então, o espírito que ainda tem a tendência para o mal, ao invés de ter a tendência para o bem, vai ter que ir para outros mundos, expiações e provas, para lá ter novas reencarnações, para conseguir dar esse passo a mais. Então, tudo é para o bem. Portanto, quando a gente ainda... E o Paulo de Tarso fala uma coisa interessante, não é Paulo de Tarso que fala, é o Emmanuel comentando, né? Ele diz assim, contra a inspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Olha aí, coisa bastante interessante que ele falou, já vou comentar. E aí, no parágrafo anterior, que no caso que eu vou falar agora é o penúltimo, ele diz assim, enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado na análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Então, enquanto a gente ainda está, a gente está não dando importância para a nossa reforma íntima, nos melhorarmos, tal, a gente não dá bola para as falhas nossas de caráter e tal. A gente faz, não vai servir nada, né? Vamos tocar para frente e tal. A gente não faz muita questão. A gente está no risco. Talvez nem se compraza com o erro, mas não dá muita bola para o erro. Quando a criatura que já está decidida a se melhorar, qualquer erro mínimo para ela já é uma coisa gritante. Então, já se sente mal, né? Na hora já, né, tenta corrigir, se não na hora depois, ou se não faz isso ainda por orgulho,
continua não se sentindo bem, então aquilo a afeta. Para aquela outra que não liga, não afeta em nada. Continua tocando, está tudo certo, vamos para frente. Então, é que o Manuel está falando. Quando a gente sai da indiferença, a gente já deu um passo, porque a gente já passa a se importar. Porque às vezes a gente nem percebe o erro, porque a gente está dentro daquela vida, não percebe, a gente não dá conta, não é? Agora, é preciso sempre ter muito cuidado para a gente não deixar cair ter uma queda muito grave, porque se a gente teve uma conquista ainda pequena em termos de evolução moral, ela ainda é frágil em nós. É como a muda de uma plantinha, ainda frágil. Se não tiver o cuidado, pode, muitas vezes, perecer. Ai, meu Deus do céu. Espera um pouquinho, gente. Eu não sei você, né? Peguei muito frio e calor. Desculpe. Fiquei um pouco resfriado. Não é gripe, não. Um pouco resfriado. Bom, então, é onde a gente tem que ter cuidado, sim. É como naquela historinha que fala sobre o irmão, né, espírita, que por uma questão menor acabou se afastando do centro espírita, ficou melindrado, né, com algo que alguém mencionou, tal, se melindrou e não foi mais na casa espírita, se afastou, não foi mais e tal. E o dirigente daquela casa espírita percebeu, né, a ausência do irmão, repetidas vezes. Então não foi uma vez, uma semana não foi, ele passou mais de mês e não foi mais. O dirigente, né, ficou preocupado e tal, e foi lá na casa dele. Chegando lá, na casa dele, quando ele viu que era esse dirigente espírita, abriu assim, meio a contragosto, a porta, o dirigente entrou e tal. E aí era inverno, estava frio e tal, eles não, né, não trocaram nem palavras e tudo, né? Mas se sentaram próximo de uma lareira que estava acesa devido ao frio, e esse dirigente espírita, sem falar nada, pegou uma varinha que tinha ali e separou uma brasa ali da lareira. E ambos ficaram olhando e logo viram, não é, que aquela brasa que foi separada das demais brasas ali da lareira começou a ficar escura. Estava vermelha antes, separada, começou a ficar escura. Depois, esse dirigente espírita pegou a varinha e novamente empurrou aquela brasa lá para junto das outras brasas. E ela começou a acender de novo, começou a ganhar uma coloração e logo estava vermelha junto das outras. O dirigente espírita falou tudo para esse companheiro sem dizer uma única palavra, ou seja, nós ainda somos plantinhas frágeis. Se nós estivermos juntos, nos ajudarmos mutuamente, nos fortalecermos mutuamente, é menos provável que a gente caia. Pode acontecer, mas a probabilidade é sempre menor. Mas se nós estivermos separados, nós somos ainda frágeis, não é? E podemos cair no erro, não é? Na falha, ou na expressão bíblica, no pecado. É como Jesus cita na passagem bíblica do feixe de varas. Uma varinha sozinha se parte com facilidade. Mas se nós juntarmos muitas varas e formarmos um feixe, você não consegue quebrar todas elas juntas, porque elas estão juntas, não quebra. Então, enquanto a gente ainda é criatura frágil, precisamos ter cuidado. Então, por exemplo, não frequentar determinados lugares, não é? Então, criatura ainda é frágil, né? Está largando a bebida, não é? Então, não é adequado ele frequentar locais de bares, etc., né? Boates, onde ele ainda tem uma fragilidade e poderá ser tentado a voltar aos vícios e aos erros. Então, evitar o ambiente que pode levá-lo à queda. Então,
Porque se a gente ainda não conseguiu sobrepujar nossos instintos, a nossa essência divina ainda não faz, ainda não aflorou em nós, então ainda nós somos criaturas frágeis. Podemos ter cuidado também, não é? Agora, o Paulo fala, né? Essa passagem é muito legal, é muito importante. Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E é bem assim mesmo, se a gente observar a nossa realidade. Às vezes a gente fica com tantos planos, né? Ah, principalmente quando a gente é muito novo, né? Fica com um monte de planos de fazer um monte de. Eu, quando eu era muito novo ainda, né? Eu era evangélico e tal. O meu sonho era vocês vejam a mesma coisa, hein? Meu sonho era ser missionário. Ah, que bonito, ser missionário, não é? Ir lá na África e tal, e ajudar, né? A espalhar o evangelho. Esses são os sonhos da gente. Tem o filho de uma amiga minha, não, de uma, a Luciene está aí. Eu acho que não sei se a Luciene sabe, talvez saiba, porque eu e ela conhecemos a pessoa, cujo filho, né, quis ser missionário na Índia, e foi para lá, na Índia e tal, que coisa. E lá na Índia, pegou uma infecção, porque a alimentação lá é pesada, né? É difícil. Infecção, foi para o hospital, e aí ligaram lá do hospital, ó, tá internado aqui e tal, vai custar o tratamento milhões de rúpias, que é a moeda deles lá, né? E apavorou, tá? E converteu para o real, viu que não era tanto, mas assustou um pouquinho. Então a gente às vezes tem ilusões, né, de querer grandes coisas, mas na realidade a gente não precisa de grandes coisas. A gente pode e deve nos ater às coisas do dia a dia, dentro do nosso lar, sobretudo. As coisas pequeninas são as mais importantes. E não pensar em coisas grandiosas. A gente ficar pensando em coisas tão grandes, quando o mais importante está dentro da nossa casa. Um amigo meu, espírita, que fazia evangelho no lar, todos os domingos às 8 horas da manhã. E ele tinha uma filha especial, né? Ainda pequena. E aí era domingo, estava dando já o horário, quase 8 horas e tal, e a criança começou a chorar e tal. Ele foi lá, viu o que era e tudo, e a criança, ele, né, voltou depois, já estava quase na hora de começar, a criança começou a chorar de novo, ficou preocupado, puxa, eu tenho que fazer o evangelho, a criança chorando, e agora tal? O mentor dele apareceu, ele tinha clarividência, e o mentor dele apareceu, olhou para a criança e apontou e disse assim, seu evangelho no lar está lá, é lá o seu evangelho no lar. Não é? Então, vejamos que está dentro da nossa casa. Porque, como nós sabemos, estamos no mundo de expiações e provas. É onde nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos, para a gente avançar, para a gente poder corrigir e conseguir corrigir o mal com o bem, pagando o mal com o bem. E aí vai nascer na nossa casa um inimigo que a gente prejudicou lá atrás. E daí a gente vai ficar preocupando em fazer as coisas do bem para fora, quando na realidade é dentro, está lá, lá no berço, lá na cozinha, lá no quarto. Está lá o bem que nós precisamos fazer para nos reajustar perante a lei de Deus e a nossa consciência. Porque como é que nós vamos querer dar saltos de evolução? Nós não podemos dar salto. A evolução não tem salto. É de passo em passo. A gente precisa corrigir o que nós erramos. Tudo mal que nós fizemos, nós temos que reparar. Porque a gente pode até estar arrependido. Ah, eu estou arrependido daquilo que eu fiz de errado. Ok, isso é uma grande coisa. Mas arrependimento só não é suficiente. É preciso fazer reparação, reparar o mal. E como é que vamos reparar? Eu vou receber como filho aquela criatura a quem eu fiz o mal antes. E agora eu vou pagar aquele mal com amor, amando a criatura. Então, não precisa de nada exterior, é dentro. Porque para fora não serve.
é o sepulcro caiado. É bonitinho por fora e por dentro, como é que está. Então, não tem como a gente se enganar, e nem enganar a Deus. É preciso trabalhar em nós todo dia, toda hora. E toda vez que surgir a oportunidade de fazer bem, a gente faz. Não é sempre que a gente consegue fazer, porque, como o Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu ainda não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, vejamos bem uma coisa. Certamente a gente não consegue fazer todo bem, porque a gente, às vezes, em pensamento, né, ou em ação, ou em palavra, a gente ainda, vamos dizer assim, é, escorrega, né? Como se diz, né? É uma pessoa que às vezes a gente ainda não aprecia muito, né? Por fatores vários e tal. E aí no pensamento, no sentimento, a gente ainda não age corretamente. Porque um espírito puro vai sempre amar. Pode ser quem for, porque ele não vai ver uma pessoa má. Vai ver sempre o Filho de Deus, né? Uma centelha divina, ainda que esteja como aquela historinha que eu falei, é do carvão apagado. Mas se nós acendermos, ele vai ficar, ele vai se iluminar, né? A questão é que não dá para alguém iluminar-nos, nós é que temos que iluminar, nos iluminar, né? É como naquela história do livro, que não é uma história, é um relato, do livro Voltei, né? Do irmão Jacó, que ele foi um dos diretores da Federação Espírita brasileira. Ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, não é? E lá, não vou contar a história, porque seria legal vocês lerem. Mas ele constatou que ele ainda não tinha luz, né? Que ele gostaria. E ele que doutrinava espíritos e tal, nas reuniões mediúnicas, depois que desencarnou, constatou que, embora os seus companheiros, né, com Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Caio Bastuta, tá iluminados e tal, e ele se via ainda opaco, sem luz. Mas os outros companheiros não ficavam falando, né, essas coisas para ele, só incentivavam e tal. E foi um espírito que ele havia, né, buscado doutrinar no passado, que jogou a verdade na cara dela. Você fica aí, você ficou aí tanto falando aí para os outros que tem que ser bom, mas aí você está todo opaco aí, você não tem luz nenhuma. Ele ficou todo envergonhado e tal, e quis fugir dali. E o mentor falou, não, você não pode fugir daí não, você tem que ficar, né? Conversa com ele aí. Correndo não vai resolver nada. E aí, depois que continuou conversando com esse espírito, ele, né, resolveu fazer uma prece e falou para o espírito se ele o acompanharia. E aí, quando ele começou a fazer a prece, quando terminou, ele viu que o ambiente estava todo iluminado. Pô, mas quem que acendeu a luz aqui? Que tem algum espírito de luz aqui, né? Porque ele não se via nessa situação. E aí, então, esse espírito com quem ele dialogava começou a respeitar, porque viu que a luz vinha dele próprio, desse nosso irmão Jacó. E aí ele viu que, então, todos nós temos a luz. É a questão de a gente acender. Nós só acendemos quando a gente faz uma conexão com Deus. Porque é a conexão com Deus, que na realidade a luz é Deus. E nós somos reflexos. Então, nós somos como espelhos. E se nós estivermos bem limpinhos, a luz vem, reflete em nós e a gente brilha. Mas a luz é Deus. E nós precisamos estar com a nossa camada bem limpinha para refletir a luz de Deus. E aí, então, nós vamos brilhar. Mas se nós estivermos nessa conexão divina com o Pai, não é? Bom, pessoal, o tema aqui é conflito, né? Conflito. Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não consigo ainda, eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Então é o conflito, né? Que nós dissemos aqui que esse conflito decorre da nossa ainda imperfeição moral, da nossa falha ainda de caráter, e que a gente não tem um grau de evolução tão grande, é que leva a gente a ter esse tipo de atitude. Bom, no último parágrafo que eu vou ler aqui, que eu até grifei, que diz assim, para finalizar, eu vou passar para vocês comentarem também, tá? O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, não é? Olha só que interessante, né?
preparando-nos para o amanhã do rumo da luz imperecível. Então, hoje, na encarnação, a gente tem uma claridade que a doutrina espírita nos traz, né? Para que o nosso amanhã seja melhor. Mas é necessário que hajamos sempre no bem. Eu gostaria de ouvir também os comentários de você sobre esse versículo, que é muito interessante. Sempre, uma vez ou outra, eu sempre comento, falo numa palestra e tal, que é bem interessante. Queria ouvir, então, de vocês, fica a palavra aberta, quem quiser falar, por favor, acrescentar. Vamos lá, gente, vamos animar. Vamos animar, vamos falar um pouquinho. Eu continuo falando aqui. Luciene, que é a nossa professora aí, quer falar alguma coisa, Lu? Eu vi você aí. Oi. Você já falou muito do assunto, assim. Não sei, assim, o que eu podia acrescentar mais, mas quando eu peguei, um pouquinho antes, né, do nosso estudo, eu peguei, abri lá a Carta dos Romanos, né, e fui dar uma lida, né. E é interessante a gente perceber que mesmo aqueles que tiveram uma experiência íntima com Jesus, né. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas na estrada de Damasco ele teve, né, uma experiência direta com Jesus, e depois, né, Ananias chegou até ele, né, por intermédio de Jesus, que orientou mesmo, e ele aceitou, né, a missão que foi colocada diante dele. Mesmo Paulo se coloca numa posição de conflito, como é né, o que o texto diz, porque ele começa a discorrer sobre o homem velho, que ele era, né, antes de Jesus, e o homem novo que ele estava tentando se tornar, né? Quando ele fala do mal e do bem, né? Ele faz essa distinção que a lei antiga, né, que era o que ele seguia, ele não tinha essa noção enquanto ele não tinha a luz de Deus, de Jesus, né? Não tinha a noção de que ela o levava mais próximo ao pecado, né? A, a, aos instintos, né? Eu acho que ele fala muito, quando a gente lê o capítulo 7, ele fala muito dessa nossa luta contra os nossos instintos, né? Que ele fala muito do cobiçar a mulher do próximo, né? Eu só fui saber o que era cobiçar quando eu vi ali que não era para cobiçar, né? Então, quando me diziam que não era para fazer, que eu fui ter a noção do que realmente, né, tinha em mim. Porque quando você não sabe o que é o pecado, para você não é pecado. É um paradoxo, né? Porque o pecado nasceu no coração de Paulo, como ele dizia, no coração dos contemporâneos dele, a partir da lei, que era o não fazer. Então, enquanto não se existia essa lei, você vivia como livre dessa noção do pecado. Aí, a partir do momento que você sabe que é proibido, é como a gente falar da analogia lá, da alegoria da queda do paraíso, né? Adão e Eva estavam ali, eles só souberam do pecado quando houve aquela transgressão à lei, né? Então, ele começa a falar disso, né, que ele vivia nesse pecado. E quando ele teve a visão né, de Jesus, e que ele conheceu realmente a lei espiritual, né, que ele colocou em oposição à lei material, que é o pecado, e a lei espiritual. O mal que ele ainda faz e o bem que ele gostaria de fazer. E, e assim, a gente fala, nossa, se Paulo vivia esse conflito, né, depois de tanto tempo, já tendo peregrinado, já tendo fundado as suas igrejas, porque a gente está numa situação em que ele está orientando, né,
as comunidades em que ele já esteve, e ali ele fundou, de certa forma, a gente pode dizer, uma comunidade religiosa. E ele já tendo toda essa experiência, ele ainda se pegava nesse conflito. E nós, hoje em dia, né? Quando a gente acha que a gente deu 2, 3 passos adiante, às vezes a gente se surpreende numa situação que faz com que a gente dê uma balançada e perceba que a gente ainda tem muito, 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 muito para melhorar. E, de certa forma, também, essa situação também parece ser um paradoxo, porque quando a gente percebe o quanto a gente ainda tem que melhorar, significa que a gente já melhorou, como Ezequiel falou. Porque aquele que não tem consciência de que está em erro, vai continuar no erro, né? Aquele que tem consciência de que erra, já deu um passo adiante para melhoria, porque já deseja melhorar, né? Então a gente vive isso, acho que diariamente, quando a gente tenta no trabalho, quando a gente tenta em casa, quando a gente tenta na própria casa espírita, né? Fazer o melhor que a gente pode. E muitas vezes chega pessoas e questionam aquilo que você acha, aquela situação que por vezes para a gente pode estar confortável. Até eu vim até falando para o Wilson hoje de manhã que ontem eu passei uma noite meio turbulenta pensando em certas coisas que me aconteceram na casa espírita e que estão acontecendo. A gente tem uma frequentadora, uma coleguinha que quem frequenta a casa conhece, que ela tem um certo déficit intelectual. E ela é uma pessoa que ela chega e ela realmente muda o ambiente, porque ela tem uma energia caótica. Ela tem uma agitação constante, que a gente não consegue fazer com que ela se acalme. E a primeira vez que eu tive contato com ela chegou, pediu um passe. E quando eu terminei, dei aquele passe, né, com a minha intenção, e quando eu terminei o passe, ela virou para mim: faz direito. Me dá um passe direito, me dá um passe forte. A Leilani está aqui, ela vai até dar risada, porque ela estava, né? Não sei se ela estava no dia, ou se ela se lembra também da situação, e ela falou: me dá um passe forte, esse passe está muito fraco. Mas como assim um passe forte? Não, eu quero uma reza forte, eu estou em sofrimento, me dá um passe melhor. E eu fui tentar explicar: não, olha, aqui é um passe de harmonização e tal, você vai ter que assistir a palestra, depois a gente dá outro passe. E ela começou a me questionar e falou: mas aqui não é uma casa espírita? Onde é que está a sua caridade? E ela foi me jogando isso. E na hora eu fiquei, confesso que eu me lembrei daquela cena do filme do Chico, né? Aplica o evangelho. Minha vontade era aplicar o evangelho na cabeça da irmãzinha. Lu, deixa eu só te interromper uma coisinha. Não era ela falando aí. Não era? Eu falei isso Não. com o Wilson. Não era. Era um espírito falando, testando você. Sim, sim. E às vezes eu falo até meu próprio mentor me questionando ali, né? Você acha que é simples, né? Que é fácil, né? Um espírito que estava tentando me fazer verificar, porque ela não falou com agressividade, né? Ela me falou, né? Mas você está sem paciência? Ela virou para mim: você está sem paciência? Eu estava sem paciência com ela naquele dia. E aí, a partir daquele dia, tudo bem, ela foi com muito custo, a gente manteve ali. E ela começou a voltar. E sempre, assim, na primeira semana que ela voltava, eu olhava, eu respirava fundo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, lá vem. Até que eu falei com o Ezequiel, pedi uma orientação, ele foi, buscou em Mogi algumas orientações. Como é que eu vou aplicar com essa pessoa, com essa moça? E aquilo foi me tirando, sabe, do prumo mesmo. Até o momento que eu respirei fundo e falei: olha, tá certo, ela tem razão, eu tenho que tentar. E eu fui tentando. E eu fui, aos poucos, eu estou achando um jeito de lidar com ela. Eu sei que ainda não é perfeito, porque ela não tem o raciocínio claro para entender. E sempre que ela senta para conversar comigo, ela não é agressiva, ela não fala coisas maldosas, ela não traz isso. Ela simplesmente reclama que ela quer que tire as aflições dela, que ela está em busca de cura. Você pode me curar? Ela me perguntou ontem.
E eu fiquei triste, falei para ela, eu não posso, mas eu vou pedir sinceramente para Jesus que ajude a amenizar o seu sofrimento, né? E ela vem pedindo isso. E uma maneira que eu senti de acalmá-la, que ela pede muito, é a parte de oralizar as coisas que eu estou fazendo e verbalizar. Então, ela precisa que eu reze junto com ela. Ela pede, vamos rezar um Pai Nosso? Ela me dá a mão e a gente reza o Pai Nosso junto. A gente reza a Ave Maria junto. Ela reza a oração do anjo da guarda, que eu acho que ela aprendeu, ainda criança, que ela tem de cor. E, assim, é uma situação que desafia, porque num primeiro momento, como até o Ezequiel contou da história, né, eu queria que, não, por favor, tá tranquilo aqui, eu estou numa zona de conforto, né? Veio isso para me provocar, e agora como é que eu vou fazer? O primeiro impulso era fugir dessa incumbência, dessa obrigação que se apresentou para mim, mas eu percebo que não é o caminho. E, assim, a gente vai cada vez mais enfrentar desafios, sabe? A gente não está em situação confortável em lugar nenhum, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, nem na casa espírita, né? Vão apresentar esses desafios. Então, é aí que a gente tem que lembrar até dessas lições de Paulo, né? De ter essa consciência, de tentar, aos poucos, fazer esse melhor. E como no texto Emmanuel fala, o bem ainda é aquela luzinha fraca de vela, né? Que fica bruxuleando contra uma imensidão de sombras. Mas se a gente se juntar, a gente consegue fazer com que essa luz aos pouquinhos vá se ampliando. Desculpa até se eu me estendi demais, mas eu fiquei pensando muito nessas situações nos últimos dias. Mas hoje eu posso dizer que eu não vejo mais ela como um peso. Eu até fico feliz quando ela chega, porque é uma oportunidade de eu tentar amenizar o peso que ela traz aquele dia. Porque enquanto ela conversa comigo, com a Leilane, ela conversou ontem também, né? A gente sente que a gente ameniza um pouquinho daquele peso que ela carrega e que ela não entende, porque, diferente de nós, que temos a consciência mais clara, ela não tem. Ela é quase como uma criança naquele primeira fase que ela não entende porque ela sofre. E ela só quer se ver livre daquilo. Então é bem complicado, mas a gente consegue trazer um pouquinho de paz para ela quando a gente conversa, quando a gente abraça. Ela é muito de abraços, ela não é uma pessoa agressiva mesmo, ela tem essa coisa de querer abraço, de pedir carinho, mas é desafiador. Tá? Desculpa, então, se eu até falei demais, mas era isso que eu tinha para dizer. Perfeito, Lu. Excelente seus comentários. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre o assunto, conflito? A palavra está aberta. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, Leilane. Olha, aproveitando o gancho da Lu, eu só queria ressaltar que a Mariane, ela pegou um vínculo muito grande com a Lu, tá? A Lu conseguiu criar esse vínculo com ela, e ela se sente bem depois que ela recebe o passe forte da Luciana, tá? Eu só queria ler aqui um trechinho que eu acho que combina com tudo isso que a Lu falou da Joana de Ângeles, que eu acho que é tão bonito. Espera só um pouquinho. Não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os vias. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir, enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade, da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo, aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Era isso que eu queria falar. Excelente reflexão, hein? A gente vive na ilusão do mundo, achando que a realidade é aqui, né? Quando, na realidade, a gente vive
o mundo para nós é como um palco. E a gente está aqui vivendo uma experiência nesse palco, cujo objetivo central é a nossa melhora enquanto espírito eterno que somos, né? Evolução, sobretudo evolução moral e intelectual. E as outras pessoas que convivem conosco também têm esse mesmo propósito. Então, quando a gente, por exemplo, recebe o mal de alguém, no fundo, nós não estamos recebendo o mal. A pessoa está agindo, seguindo a essência dela, muitas vezes guiada por instinto, e nós temos um campo que permite a atuação, porque nós estamos ainda vivendo perante a lei divina, e aí a gente atrai aquela circunstância. Mas a pessoa, no fundo, está fazendo um bem para nós, porque nos está permitindo ressarcir o erro, a falta que tivemos anteriormente. Então, aquele que nos aparentemente faz o mal, está nos fazendo bem, como um professor para nós, está nos ajudando a aprendermos as leis de Deus e nos melhorar a cada dia. Fica aberta a palavra ainda, gostaria de ouvir mais um de vocês, tem mais um tempinho ainda aí. A Lê, eu sei que não está legal para falar, mas se quiser também dar uma palavrinha, fica à vontade. Tô aqui. Na verdade, né, Ezequiel, eu acho que assim, eu sempre trabalhei com crianças, e pensando nessa situação, sempre nós somos a pessoa mais capacitada e a criança em formação. Então, toda dificuldade que vinha, nós que temos que nos moldar para atender a criança. Então, acho que isso acabou até desenvolvendo esse hábito. Então, toda dificuldade que vem, todo problema difícil que vem, eu sempre retorno o olhar como a Leilane mesmo colocou. Eu que tenho que me moldar a situação. É o meu jeito de agir diante do conflito. Porque se você se sente como se aquela ofensa fosse pessoal, fica muito mais difícil. É onde entra o nosso ego. A gente sofre, a gente chora, como se fosse uma maldade, e não como um aprendizado. E muitas vezes quem oferece esse conflito é um teste de como que vai ser a nossa reação. Então, assim, muitas vezes, eu dou até o exemplo, esses dias aconteceu comigo de uma aluna, que ela é muito estabanada, tudo ela tropeça, tudo ela derruba, tudo ela molha, tudo ela chora. E aí, a gente fazendo um processo de investigação de toda a família, ela falou que ela mora com o avô e com o irmão. Então, eu percebi que ela não tem uma referência feminina. Ela não tem uma avó, ela não tem uma mãe. Então, assim, fica tudo muito mais difícil. Então, muitas vezes a gente pega um recorte de uma situação e não entende todo o contexto. Então, quando você passa a ver todo esse contexto, você já tem um outro olhar. E eu acho que aí é que entra a nossa caridade. Que aí é que entra o nosso amor. Então, quando você direciona seu olhar diante desse conflito, porque eu poderia ficar brigando o tempo inteiro, querendo educar até de uma forma mais rude, e aí você direciona esse olhar com amor, mudou assim da água para o vinho. Então, muitas vezes, mais vale esse nosso olhar afetivo, com amor, e não bater tanto de frente com o conflito, fazer esse aprendizado mesmo. Então, acho que é essa um pouco da minha visão dessa questão de conflito. E realmente, quantas vezes até inconsciente a gente acaba querendo fazer o bem e a gente acaba metendo o pé pelas mãos ali, como falam, né? E acaba criando conflitos também. Então, assim, a gente precisa sempre orar e vigiar, porque até mesmo na boa intenção, às vezes a gente acaba se perdendo. Perfeito, Ale. Alguém mais gostaria de comentar? Fica aberto, temos um tempinho ainda. Mesmo que seja uma ou outra palavrinha, sempre é importante. Em relação à questão da lei, mencionada pela Lu, então nós temos a lei humana, a lei divina, e muitas vezes a gente contraria a lei, não é? Mas acontece que, na medida em que nós evoluímos espiritualmente,
A lei, para nós, ela deixa de ter uma ação. Por quê? Porque nós sempre vamos agir em consonância com a lei de Deus. E sempre quando a gente está em unidade com Deus, agindo em consonância com a lei divina, que é a lei do amor, nós nunca vamos infringir lei nenhuma. Então, para nós, é como se a lei não existisse, porque ela não nos vai afetar. Porque a lei, quando infringida, não é? E ela é infringida quando a gente sai da lei do amor e a gente pratica o mal, que é prejudicar a outra pessoa, a nós mesmos. E aí vem uma consequência que é o sofrimento. O sofrimento vem para nos redirecionar para Deus, que é o amor. Então, na medida em que a gente consegue um grau de evolução suficiente, a gente vai estar sempre vivendo em fraternidade, em harmonia, pela bondade e tal. E aí, então, a gente não precisa mais ter essa preocupação. Eu sempre dou um exemplo do orfanato Paulo de Tarso, e quando eu cheguei lá, precisei colocar um monte de regras, e depois de um certo tempo, a realidade nos recomenda. Então, conosco, a gente vai continuar vivendo em mundo de expiação e prova enquanto nós tivermos condutas semelhantes, próprias de mundo de expiações e provas. Quando nossas condutas não forem mais de acordo com o mundo de expiações e provas, nós não precisamos mais ter o aprendizado. Aí a gente sai. Aqui no nosso caso, o mundo vai levar, a gente fica, porque foi aprovado, e aí vai dar um passo para frente. Porque os aprendizados de mundo de expiações e provas foram conquistados, não é? Que é através da expiação, né, das aflições, a gente voltar para o caminho da lei do amor. E o sofrimento, ele tem esse, o mecanismo da aflição e do sofrimento é esse, e a gente mudar de rota. Então, é como, por exemplo, a boiada, né? Ou então as ovelhas, né? Como Jesus falou, ele está levando as ovelhas. Se uma sai, ele deixa as 99 lá e vai atrás daquela ovelha que está desgarrada, para trazê-la de volta para o caminho que o pastor conduz. E o nosso mundo é essa ovelha desgarrada, hein, gente? Né? Porque os outros planetas, eles estão na fase de expiações e provas. É o nosso aqui só, o sistema solar é só o nosso. Então, é por isso que Jesus está aqui buscando nos conduzir, né, para junto das outras, que já não estão mais, no caso, sofrendo e apanhando. Agora, quando o boiadeiro vai atrás daquele boi que desgarrou, né, que quer fazer sua vontade, é voluntarioso, quer chifrar e quer fazer o que quer, e não o que o vaqueiro determina, ele vai lá com o garrote, amarra pé, e o chifre puxa, chicoteia, isso tudo é sofrimento, é aflição. E nem que for na base da espora, ele volta para onde tem que ir, até ele amansar, e aí ele vai ficar direitinho ali, junto com os outros. Então, a criatura que evoluciona em boa expiação e prova é esse boi bravo, violento, agressivo, que quer fazer as coisas do seu jeito, sem a consciência que é só o amor, que paira sobre todo o universo, porque Deus criou todas as coisas. E Deus é amor, então tudo tem essa sintonia do amor. Quando a gente sai dela, a gente entra em conflito. E esse conflito vai provocado pela infração à lei. E essa infração à lei nos leva ao sofrimento, e que é o que acontece nos mundos de expiações e provas. E na medida em que a gente muda o rumo do nosso caminho, a gente entra na sintonia de Deus, o sofrimento acaba. Né? Porque nós não precisamos sofrer, não há necessidade, né? O que precisamos fazer é viver em fraternidade,
procurar sempre nos ajudar mutuamente. Que esse é o objetivo e o maior mandamento, como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, é a lei do amor, em síntese, que prevalece sobre tudo. Bom, gente, no meu aqui está 20 horas e 1 minuto. No entanto, a gente sempre fala que, como não é nada muito rígido, alguém quiser fazer um último comentário adicional, fica aí à vontade. Senão, a gente vai partir para o encerramento. O pessoal hoje está bem acanhado, hein? Só a Leilane e a Lu que falaram, hein? Nada, né? Tá. Bom, eu sempre procuro pedir para alguém fazer a prece de encerramento. Eu vou deixar em aberto hoje para alguém fazer. Eu não vou escalar. Pode ser a Leilane, a Lu, pode ser de vocês quem desejar, né? A Alessandra sempre faz também, então por isso que eu estou assim deixando baixo para os outros também, mas a Lê também pode fazer, tá? Então a gente fica aguardando aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e muita luz em nossos corações. As bênçãos de nossa Mãe Maria sejam derramadas em nossos lares, em nossa vida, em nossos corações. Todos os nossos irmãos, parentes que habitam em nosso lar, na nossa vida. Senhor Jesus, nos abençoe e nos fortaleça na fé. Graças a Deus. Uma semana abençoada para todos nós. Muita paz e muita luz. Que assim seja. Gratidão a todos por essa 1 hora aqui de bênçãos. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.